Bem-vindos ao canal JR Exatas. Hoje nós vamos usar o triângulo de Pascal para resolver algumas somas que não são muito usuais. Lembrando que na aula que eu ministrei sobre binômio de Newton, eu já explico alguma coisa desse triângulo aqui. O link dessa aula está na descrição deste vídeo. Aqui nós vamos recordar um pouco algumas coisas que nós vamos usar para resolver as somas. Então, inicialmente, vamos mostrar o jeitão dessa figura. Triângulo, né? Aqui, ó, tem essa forma aqui triangular. E estão dispostos aqui números binomiais. Vamos completar então para termos os números binomiais. Esses aqui. Então, relembrando o que é um número binomial. Escrito dessa forma, a gente fala NP-AP. Isso aqui é a mesma coisa que n fatorial dividido por n menos p fatorial, que multiplica p fatorial. Lembrando que o n e o p são números inteiros e o n deve ser maior ou igual a p. E ainda, fatorial de n é essa multiplicação aqui. Outra coisa que é bom a gente lembrar, e é uma definição, é isso aqui. 0 fatorial é 1 e 1 fatorial é 1 também. Vamos então agora desenvolver esses números aqui para ver o que nós vamos usar. Uma das coisas que nós vamos usar é o seguinte: se nós pegarmos cada dois elementos consecutivos de quaisquer linha e fizermos a soma deles, o resultado dela está imediatamente abaixo. Vamos ver? Esse aqui, ó, 1 mais 1. O resultado está imediatamente abaixo do último elemento que pertence à soma, o 2 aqui. 2 mais 1. O resultado está aqui abaixo, é o 3. Aqui, 1 mais 3. O resultado está aqui abaixo, é o 4. Isso a gente pode fazer com quaisquer dois elementos consecutivos da mesma linha, que o resultado da união deles está imediatamente abaixo do último elemento que está compondo esta soma. Então, isso é uma coisa que a gente vai poder usar. Outra coisa que nós vamos usar é essa relação aqui, ó, a soma das colunas. Por exemplo, pegando essa coluna aqui, ó, esses dois elementos iniciais, o resultado dessa soma está na linha de baixo, coluna seguinte. Essa outra coluna aqui, o resultado está na linha de baixo, coluna seguinte. A gente tem que pegar sempre do começo da coluna. Então eu vou apagar aqui porque eu vou usar de novo essa mesma coluna aqui, ó. Vou pegar toda essa coluna aqui. E o resultado está embaixo na coluna seguinte. A mesma coisa aqui, ó. 1 mais 2 mais 3, 6. E o resultado está nessa coluna aqui. Vamos escrever isso para ficar mais claro. Vamos ver então a soma de dois elementos consecutivos de uma linha qualquer, né? Então, no caso aqui, 2 mais 1, dois elementos consecutivos da mesma linha, o resultado está imediatamente abaixo aqui, esse número 3. Então, nós temos isso aqui, ó, genericamente. A soma desses dois termos aqui está aqui. É esta resposta aqui. Eu
Mantive essa parte de baixo sem expandir, justamente para fins didáticos. E aqui eu já fiz a conta para ficar mais fácil. Só que tudo isso aqui é o mesmo triângulo, né? Só que a parte de baixo, aqui essa parte mais genérica, eu fiz questão de deixar com binômio. E aqui eu expandi para ficar mais fácil a explicação. Então essa expressão aqui é a nossa expressão genérica, né? Então vamos escrever isso aí. A gente coloca aqui a soma. A mesma linha, então a parte superior do binômio é a mesma, muda só a parte de baixo. Se eu começar numa linha P, numa coluna P, perdão, a coluna seguinte é a P mais 1. Então é isso que vai estar representado aí, que é exatamente isso daqui. E a nossa resposta está bem aqui abaixo. Essa relação ela resolve muitos exercícios de análise combinatória, ela é muito comum. E pelo fato dela ser muito comum e muito importante também, a literatura sempre refere-se a ela com o nome dela, né? Chama-se relação de Stiefel. Vamos ver agora outra propriedade que nós vamos usar para resolver as nossas questões. É o teorema das colunas. Lembrando, né, que a gente começa do início, do começo do triângulo e vai até uma determinada linha, somando tudo, do início até a linha que a gente quer. O resultado dessa soma aqui está na linha de baixo, coluna seguinte. Então é exatamente isso que nós vamos escrever aqui. E essa é a resposta. Somando uma determinada coluna P, nós temos essa expressão genérica como resposta. Somente a título de curiosidade, na demonstração desse teorema das colunas, utiliza-se a relação de Stiefel. Um dos modos, né, é utilizando a relação de Stiefel. Vamos ver agora as aplicações disso. Vamos resolver essa soma aqui. 1 vezes 2 vezes 3, mais 2 vezes 3 vezes 4, mais 3 vezes 4 vezes 5, mais n, n mais 1, n mais 2. Para ficar mais fácil, eu vou inverter cada componente dessa soma, cada produto. Aí fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Porque ó, essa parte aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1, se a gente lembrar, é igual a 3 fatorial. Essa parte aqui, 4 vezes 3 vezes 2, é a mesma coisa que se eu puser um 1 aqui, ó, multiplicar por 1, aqui fica 4 fatorial. Aqui. Essa parte aqui, 5, 4, 3, para ficar 5 fatorial, eu teria que multiplicar aqui por 2 fatorial. Só que se eu multiplicar por 2 fatorial em cima, eu tenho que dividir embaixo por 2 fatorial. Tem que riscar aqui e dividir por 2 fatorial. Para ficar... Aí em cima eu tenho... Realmente eu tenho 5 fatorial. E embaixo o 2 fatorial para não alterar essa soma de 5 vezes 4 vezes 3. O mesmo raciocínio eu faço para cá, só que aqui eu tenho que multiplicar por 3 fatorial. E dividir por 3 fatorial, etc. E eu faço o mesmo raciocínio aqui. Eu vou multiplicar por n menos 1 fatorial. E eu tenho aqui que dividir por n menos 1 fatorial também para não alterar. Então, escrevendo essa ideia nossa, para fazer aparecer toda essa expressão que me lembre um número binomial, eu vou escrever aqui. Dessa forma aqui. Ou seja, eu vou multiplicar por 2 fatorial e dividir embaixo por 2 fatorial. Esse caso aqui, do 3 fatorial, nada me impede de colocar aqui um 0 fatorial, que por definição é 1. E aqui também nada me impede de colocar o 1 fatorial,
que por definição é 1. Então, desenvolvendo isso, nós temos essa expressão aí de baixo. Agora, olha que coisa legal. 3 menos 0 dá 3. A diferença deles é 3. 4 menos 1, a mesma coisa. 5 menos 2, a mesma coisa, 3. 6 menos 3, 3. N mais 2 menos N menos 1 dá exatamente o número 3. Então, se a diferença é essa, a gente lembra do número binomial, né? N, PAP. Isso aqui é a mesma coisa que N fatorial dividido por N menos P, que essa é a diferença, né? N menos P fatorial vezes P fatorial. P fatorial. Desculpe a letra, é rapidinho, só para ilustrar a minha ideia. Então, com base nisso aqui que nós já vimos lá no começo da aula, eu vou multiplicar tudo por 3 fatorial, só para aparecer o número binomial. Então fica tudo dessa forma aqui. Multipliquei tudo. Aí eu vou apagar isso aqui, só para tirar essa sujeira daqui. Uma vez isso posto, agora sim, eu vou escrever o número binomial que essas somas representam. Cada elemento representa um número binomial. Então, o número binomial que essa soma representa que cada elemento dessa soma representa é exatamente esse aqui. E esse número aqui nada mais é do que a soma das colunas. Estamos nessa coluna aqui, coluna número 3. Então, essa soma aqui, nós temos como resposta essa forma aqui. Que desenvolvendo, nós temos essa resposta aqui. Só para teste, se nós colocarmos o n igual a 1, essa parte aqui fica 4, cancela com essa. Aqui fica 3, aqui fica 2. E o S dá 6. E no caso do n ser 1, o S é 6. 1 vezes 2 vezes 3 é 6. Então, o nosso resultado, verificando inicialmente, está correto. É esse mesmo. Vamos ver agora mais um exemplo. Vamos resolver essa soma, então. S é igual a 1 vezes 3 vezes 5, mais 3 vezes 5 vezes 7, mais 5 vezes 7 vezes 9, mais 2n menos 1, 2n mais 1, 2n mais 3. A ideia para resolver esse tipo de soma usando argumento combinatório, nesse caso aqui que está um pouco mais complicado do que a questão anterior, é lançar mão do termo genérico. Porque esse termo genérico aqui, na realidade, ele vai de 1 até n. Então ele vai ser somado várias vezes. Então, nesse termo genérico, eu tenho que fazer aparecer números binomiais. Essa é a dica para resolver. Então, eu vou pegar esse termo genérico, mudar a letra e expandi-lo. De n passa para cá e eu faço a multiplicação e obtenho esse outro polinômio aqui. Então, o nosso termo genérico aqui, isso aqui, passou a ser 8k cubo mais 12k2 menos 2k menos 3. Agora, para facilitar minhas contas, eu vou pegar só o 8k ao cubo mais 12k2. Poderia ter pego tudo, mas eu vou pegar só esses dois aqui. E agora a minha ideia é igualar esse polinômio aqui a um outro, de modo que eu tenha como ter uma soma de números binomiais. Então, a fim de que eu possa ter números binomiais, eu tenho que fazer sempre multiplicação de números consecutivos, inteiros consecutivos. Aí eu consigo fazer aparecer números binomiais, mais ou menos como nós vimos no exercício anterior.
Então, já que eu quero isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse cara aqui, 8k ao cubo mais 12k à segunda, ser igual a esse tipo de polinômio aqui. De modo que eu tenha essa multiplicação aqui, onde eu consiga daqui eu obter um número binomial de modo mais fácil. E aí eu consigo usar aquelas relações que nós vimos no começo. Esse b aqui, ele vai ser igualado ao 12. E o 12 está multiplicando o k, que está elevado à segunda potência. Então, o b ele tem que ter um k também elevado à segunda potência. Então, eu tenho que ter só dois termos, porque aí eu tenho k elevado à segunda mais alguma coisa, menor que 2. Então, aqui está certo. O a, ele, nesse caso aqui, ele é igual ao 8. Quer dizer, ele está representando o 8 aqui. O 8 está sendo multiplicado por um k que está elevado à terceira potência. Então, o a tem que estar multiplicado por um k também elevado à terceira potência. Então, por isso que eu tenho esses termos aqui, 1, 2, 3. Mas eles têm que ser consecutivos para que eu possa ter um número binomial aqui também. Então, usando esse artifício, eu consigo fazer aparecer número binomial e aí eu consigo resolver essa soma aqui usando esse cara aqui. Vamos então desenvolver isso aqui. Lembrando, né, que o A, B, C e D são números inteiros. Então eu tenho essa expansão aqui. Agora sim, o A de cara a gente sabe que é 8. E aí nós vamos resolvendo os outros termos. E nós achamos todos eles aqui. O B menos 12, o C menos 4 e o D de cara a gente já via que era 0. Mas eu pus o D aqui mais para fins didáticos. Quem quiser pode excluir. Então, continuando o nosso desenvolvimento, o 8k cubo mais 12k2 agora é igual a tudo isso aqui, com os respectivos valores que nós já achamos. E eu vou incluir, né, o menos 2k que eu no início tinha retirado, né? Então isso dá esse resultado todo aqui, que expandindo me dá isso aqui. Então esse aqui é o termo genérico, onde esse k vai de 1 até n. Então aqui agora, como eu vou fazer uma soma desses termos, essa soma é que nessas multiplicações aqui de números consecutivos, eu vou conseguir ter números binomiais. Aí fica mais fácil eu usar argumento combinatório. Bom, agora que nós reescrevemos, nosso termo geral ficou assim, desse tamanho aqui. Então, isso aqui, escrevendo com aquela notação somatório, eu vou ter isso, que o meu S vai ter exatamente essa cara aqui. É o termo genérico, né, que nós acabamos de achar que vai ser somado de 1 até n. N vezes esse termo genérico, com esse k indo de 1 até n. Então agora eu vou pegar o k mais 1, k mais 2 e vou daqui eu vou fazer surgir o meu número binomial. Eu já inverto. E aí eu tenho que multiplicar tanto em cima quanto embaixo por k menos 1. Quer dizer, eu tenho que multiplicar, melhor dizendo, essa expressão aqui por k menos 1 fatorial. Só que quando eu multiplico isso aqui por k menos 1 fatorial, eu tenho que também dividir por k menos 1 fatorial, porque senão eu erro a soma aqui, né? Eu erro, perdão, a multiplicação. Uma vez isso feito, eu tenho essa expressão aqui. Então agora vamos efetuar a diferença desses dois termos aqui e ver o termo que vai aqui do lado.
Essa diferença dá o número 3. Então, o que acontece? Eu vou multiplicar pelo... Deixa eu pegar minha caneta aqui. Eu vou multiplicar pelo número 3 fatorial, tanto o numerador quanto o denominador. Pronto. Agora, daqui, ó, desse termo aqui, eu já tenho um número binomial. Que é esse aqui, né? Então, eu consegui achar dessa expressão aqui o meu número binomial. Eu faço agora a mesma coisa com o k mais 1, que eu não vou fazer toda a conta, mas é rapidinho. E dá essa expressão aqui. Agora sim, colocando essa expressão aqui, nesse lugar aqui, e essa expressão aqui, nesse lugar aqui, fazendo a soma dessas duas e aplicando o teorema das colunas, o nosso S vai ficar dessa forma aqui. Nesse momento eu vou só indicar o que deve ser feito, porque é muita conta. Então, como nós já pegamos a ideia, agora é só seguir com a álgebra. Então, eu recapitulando, esse número binomial aqui eu coloquei aqui, esse outro número binomial eu coloquei aqui, e aí, fazendo a soma desses termos todos aqui, mais menos, né, esses termos todos aqui, esse aqui e esse aqui, e nos dois primeiros eu aplicando o teorema das colunas, o meu S vai ficar com essa cara aqui. Que fazendo a multiplicação, nós temos essa expressão toda. Que se nós colocarmos o n que multiplica n mais 2 nesses dois termos iniciais aqui em evidência, fica mais fácil a conta. E aí a nossa resposta é essa. Eu vou deixar como recomendação de leitura esse livro aqui. Os livros de matemática em que o matemático Sid Gallie escreve, eles são muito bons porque eles têm uma quantidade de exercícios e abordagens que são acima da média. E é muito difícil a gente ver noutros livros didáticos. Então, esse livro é muito bom. O último exercício que nós acabamos de ver se encontra nesse livro. Infelizmente, ele não está resolvido. No entanto, a matéria, como ela é mostrada aqui, nos dá algumas pistas de como seria resolver esse tipo de exercício. Eu recomendo a leitura desse livro aqui, que é muito bom. E com isso eu encerro essa aula. Muito grato pela atenção.